como as duas regrinhas dessa brincadeira já limitam um pouco, e uma delas me agradou bastante, que sejam clássicos, e a outra, que você tem eles na estante, já comprados, mas ainda não lidos, aí eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, embora não seja o meu estilo de vídeo. Mas eu tenho tanta coisa para ler, eu tenho mais de 100 livros para ler nas estantes. Eu tenho umas 3 prateleiras e meia assim lotadas, fora alguns livros que estão na minha gaveta de cabeceira, que eu tive que fazer uma seleção rigorosa. E alguns de fato são clássicos. Esse aqui, por exemplo, é do Albert Camus, O Homem Revoltado, que é um livro em que ele denuncia os crimes permitidos, né, pelos sistemas políticos, econômicos. E aí ele fala dos crimes do totalitarismo ao longo da história, tanto de direita quanto de esquerda. Foi um livro, inclusive, que foi muito mal recebido na época em que saiu, na França, porque os intelectuais franceses encararam o Homem Revoltado como uma traição do Camus à intelectualidade francesa, porque ele denuncia também os crimes de esquerda, né? E aí, por exemplo, o Sartre rompeu relações com Camus depois desse livro. Até onde eu sei foi por causa desse livro. E eu estou muito interessada em ler. Outro, esse é um autor que eu nunca li. Vi, do Thomas Pynchon. Já me disseram que ele é muito difícil de ler, mas eu só vou poder dizer o que eu acho. Que tem alguns autores que eu acho difíceis de ler, mas que eu acho que recompensam o esforço, como é o caso do Faulkner. E aí eu vou ter que ler o Pynchon para poder dizer se eu acho que ele é desses autores que quando você se esforça, você sente que ele recompensa. Eu ainda não posso falar. Outro clássico. Esse eu conheço como poeta religioso e também como autor de sermões muito bonitos, alguns até que viraram epígrafes e títulos de livros. John Donne, Poemas Eróticos. É uma tradução portuguesa porque eu não encontrei, até hoje eu já procurei, não encontrei uma tradução dos Poemas Eróticos do Donne, tradução brasileira. Então eu comprei essa da Círio e Alvim, que é uma tradução portuguesa, que eu achei lá na Livraria da Travessa. Eu gosto do pouco que eu vi da poesia erótica do Donne, porque ele me parece que celebra, como o D.A. Lawrence, por exemplo, e outros autores, celebra a sexualidade, ao invés de aviltar a sexualidade, que é uma vertente do erotismo que eu acho que já não é nem literatura erótica, já é uma literatura obscena mesmo, que é aquela que transforma a sexualidade numa coisa aviltante. E o Donnie não leva para esse lado. Eu acho muito bonitos alguns poemas, pelo que eu tive folheando, que eu já li até na internet. São assim, até um pouco explícitos, mas são bonitos. São realmente muito bonitos. Outro é o meu bem amado Henry James, Os Embaixadores. Um dos 3 últimos considerados os grandes romances do James, que são os da sua fase final. E aí eu tenho até a versão em inglês que eu comprei muito antes de sair em português, The Ambassadors, acho que é assim que se diz. Porque eu amo tanto o James que ele é praticamente o único autor que eu me esforço para ler no original. E isso não faço para qualquer um não, mas para o James eu já fiz. E aí eu comprei, eu tenho a versão em inglês no Pocketbook, mas aí saiu em português, eu comprei essa. Tá esperando a vez. Os livros que eu tenho, no momento eu tenho 4, que eu fui aproveitando ofertas, fui aproveitando idas à feira do livro, e aí eu fui comprando. Quando eu vi, eu tenho 4 desse autor que eu gosto muito, que eu citei no início do vídeo, que é um autor difícil, mas que te recompensa pelo esforço. Essa edição linda da Kozak Naif, do Faulkner, Sartori. A Mansão, e 2 lançados pela Bem Virá. Lance Mortal
e O Intruso. Tem o Francis Scott Fitzgerald, que eu já li há muito tempo, o Grande Gatsby, e eu não gostei. Mas há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, talvez uns 4 anos atrás, eu peguei contos do Fitzgerald para ler, e aí eu gostei, eu resolvi dar uma nova chance a ele. De repente eu comecei a ler o Fitzgerald num momento que eu não estava preparado. Isso também acontece, né? Aí eu comprei esses aqui, ainda estão no plástico. O Último Magnata e Este Lado do Paraíso. Esse gigante que eu comprei numa oferta da Feira do Livro, já me falaram bem e mal. Robert Musil é um autor austríaco, se eu não estou enganada, O Homem Sem Qualidades. E apesar desse tamanho, o livro tem mais de 1000 páginas. É considerado um romance assim, também daqueles romances do início do século XX que constroem e desconstroem e reconstroem o gênero, né? E eu já vi gente dizendo que é muito difícil de ler, muito chato, muito cansativo, e outras pessoas me dizendo que é um livro inovador, é um livro que a gente precisa ler. Mas eu não vou encarar ele agora. E esse aqui, que também ainda está até com os selinhos dos preços, que eu comprei numa coleção de banca muito bonita, que as capas são assim de tecido, encadernada, que são os 2 volumes de Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é o clássico brasileiro que eu considero muito importante, que eu tenho na minha estante, que eu ainda não li.